Olá! O Brasil tem quase 200 de universidades e à frente de cada uma delas existe um reitor, peça-chave quando se fala em qualidade de ensino superior. E por isso existe o CRUB, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que agora tem um novo presidente, o reitor aqui da Mackenzie. Veja como foi a cerimônia de posse. Há quase meio século, nascia o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, criado para promover o intercâmbio e a cooperação entre as universidades do Brasil. Ao longo dessas 5 décadas, a sua finalidade sempre foi, principalmente, integrar, aglutinar as universidades brasileiras em vista de pensar permanentemente um projeto da educação superior para o país. O CRUB reúne universidades de diferentes setores do país. É a única entidade a congregar e a batalhar por todos os segmentos da educação superior. E para os próximos 2 anos, à frente dessa luta vai estar o Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e agora presidente do CRUB. Sabedoria é o que peço a Deus para conduzir os destinos deste Conselho de Reitores. A todos que nos brindam com as suas presenças, o nosso muito obrigado. É uma grande honra presidir este conselho, pela importância que ele tem, pela capilaridade que ele representa, uma vez que reúne todas as universidades brasileiras, sejam do setor público ou do setor não público, instituições privadas, particulares, confessionais, comunitárias. A agenda de trabalho dessa entidade é um tanto desafiadora, em virtude do atual cenário político-econômico do país, que atinge a educação superior com grandes restrições orçamentárias. A gente tem um momento muito desafiador, que é o Plano Nacional de Educação, que instituiu metas bastante ousadas, bastante amplas, principalmente na educação superior, que a gente tem ainda um caminho bastante importante ainda a alcançar, uma meta de ampliação, de expansão com qualidade. Então, as expectativas são muito grandes para que a gente faça isso com a colaboração e a participação intensa do CRUB. Nós pretendemos, então, desenvolver um trabalho de articulação entre todos esses segmentos, de tal maneira que nós possamos contribuir para os grandes problemas que nós temos hoje na educação de ensino superior no nosso país. Esse é um grande papel, um grande desafio que tem aí pela frente o Conselho de Reitores na promoção desse diálogo em prol da educação brasileira no momento difícil que nós estamos vivendo na nossa economia e no momento político também que o Brasil vive. Para conseguir atingir as metas traçadas pelo CRUB, é necessário trabalhar também a educação básica no país. É preocupante a diminuição da taxa de crescimento de matrículas nas universidades brasileiras, segundo dados dos últimos 3 censos. Em parte, esses resultados são decorrentes do número insuficiente de alunos que se formam no ensino médio. Menos de 2 milhões de estudantes concluíram o 3º ano em 2013, segundo o Censo da Educação Básica. Metade dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos encontra-se fora da escola. São necessárias políticas públicas mais eficazes para solucionar os gargalos da educação básica no nosso país. Esse conselho tem um papel fundamental na discussão e na proposição de políticas públicas para resolver problemas crônicos. O sistema de nível superior no Brasil está crescendo, a universidade expandiu a oferta de vagas, e são vagas de qualidade, mas nós vemos com preocupação que o crescimento da educação básica não segue a mesma proporção do crescimento da oferta de nível superior. Portanto, cabe ao CRUB discutir políticas, dialogar com o MEC, e nós estamos sempre abertos ao diálogo com o CRUB. Com o intuito de construir um novo cenário na educação no Brasil, com mais qualidade, reitores, profissionais e autoridades da educação demonstraram apoio ao novo presidente.
Benedito, nosso querido reitor da Mackenzie e nosso presidente do Conselho de Reitores, ao senhor nosso abraço fraterno e votos de muito êxito em sua gestão. O meu desejo é que a gestão do Dr. Benedito seja abençoada, seja uma gestão proativa, seja uma gestão que realmente se paute, e eu não tenho dúvida que se pautará pelo diálogo, pela troca. A minha mensagem é a melhor possível, é de continuidade desse processo de diálogo intenso, de apoio e de participação muito direta em todas as atividades, né? E de sucesso absoluto aí nessa gestão. Eu tenho certeza que pelo currículo do reitor Benedito, ele vai trazer um grande progresso para o Conselho de Reitores. É o que todos esperamos com a sua equipe. Deixo aqui o meu abraço e desejo muito sucesso ao reitor Benedito nesse seu mandato frente ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí. Presbiteriano Mackenzie, mostrando caminhos. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Vista como mar caótico de prédios, a capital paulista enfrenta alguns problemas sérios de planejamento urbano que dificulta a vida dos moradores. E por isso, recentemente, uma professora aqui da Mackenzie lançou um livro que trata soluções urbanísticas criadas para a cidade. Veja mais sobre o assunto nessa próxima matéria. O principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul é São Paulo. A cidade abriga quase 12 milhões de pessoas, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta. Já parou para pensar como tanta gente consegue viver em tão pouco espaço? Cada metro dessa metrópole é vendido e calculado. Mas o que pouca gente sabe é que isso pode gerar desigualdades sociais e econômicas na cidade. Por isso, é papel do urbanista estudar, regular e controlar o planejamento urbano. Para ressaltar a importância do tema, a pesquisadora e arquiteta Nádia Somek lançou o livro A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador, para discutir os primeiros passos do urbanismo na cidade de São Paulo. Nesse livro, principalmente, ela coloca como a história do nosso urbanismo sempre excluiu o meio social. Assim. Ela coloca uma complexidade, uma visão muito complexa sobre esse assunto. Assim. Como forma de reduzir essas desigualdades sociais, a autora destaca o último plano diretor que foi lançado em 2014 como uma solução. Ele tenta reverter algumas coisas que são muito nefastas e perversas para a cidade de São Paulo, como os condomínios fechados, que fecham a cidade para a população. Hoje o plano diretor ele prevê fachadas ativas, edifícios abertos para cidades que acolham a população. Lançado pela editora Mackenzie, o livro destaca também
o zoneamento da cidade e demonstra como pode ajudar a desvendar processos contemporâneos como a historiografia. Ela usa muito o tema da verticalização, que é muito importante porque ele reflete de forma muito direta hoje a nossa sociedade paulista. E eu acho muito importante entender a cidade que vivemos, ainda mais eu na minha futura profissão. Apesar dos primeiros planejamentos urbanos no Brasil terem sido para a cidade de Belo Horizonte, foi em São Paulo que a urbanização ganhou força. Mackenzie, pela sua própria localização e tradição, ele tem a ver com o desenvolvimento de São Paulo, com fases anteriores que tornaram esta cidade uma metrópole vertical. E a professora Nádia é uma estudiosa, uma pesquisadora que trabalha com esse tema da verticalização há muito tempo e que tem tudo a ver com a nossa realidade metropolitana. Por trás de cada universitário existe uma família que torce pelo aluno. E para integrar pais e alunos, o Mackenzie criou o Projeto Acolhimento e a gente mostra tudo para você agora. A prova do vestibular é um dos dias mais aguardados para os vestibulandos. Eles estão apenas a um passo de começar um dos maiores feitos da vida adulta. Consequentemente, é inevitável o nervosismo e a ansiedade, não só entre os candidatos, mas entre os pais e os acompanhantes, que dão o suporte e o apoio necessário para tranquilizá-los nessa etapa tão importante. Por isso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie abre as portas do campus Higienópolis para acolher não só os futuros universitários, mas também os pais. Graças ao projeto Espaço Acolhimento, os acompanhantes dos candidatos têm um espaço dedicado e preparado especialmente para eles. Mais tranquila, né? Saber onde minha filha vai estar, que ela vai ter, né, acolhimento também, assim como os pais estão tendo. Eu acho que eu vou ter mais confiança de estar deixando ela aqui. A 9ª edição trouxe atividades diversas, entre elas as palestras do professor Daniel Rogério de Matos Ferreira, como cuidar da saúde de sua coluna, e conscientização corporal, assim oferecendo momentos agradáveis de interação enquanto aguardavam por seus filhos. A palestra tem um significado assim bem interessante, porque é um problema que existe, né, na maioria das pessoas e esclarece bastante. E é um tempo que também os pais estão aproveitando para ter mais conhecimentos. Toda iniciativa que a instituição fizer para engajar os pais, eu acho bastante positivo, né? Eu acho que a gente precisa disso, pelo menos eu sempre imaginei isso. Eu participo muito e quero estar junto com a minha filha, então nesse momento eu tenho tentado ser até isento, né? Não quero obrigá-la nem forçá-la a vir para o Mackenzie por eu ser um mackenzista, mas eu acho muito interessante. Diante da dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem desenvolvido um conjunto de ações de caráter metodológico que culminaram com a atualização dos projetos pedagógicos de todos os seus cursos, possibilitando uma formação mais sólida frente às exigências do mundo do trabalho, com ênfase em uma maior integração com os setores industrial, de serviços e cultural. Por meio de atividades de integração e síntese de conhecimentos, ofereceremos maior flexibilização curricular, oportunidades de intercâmbio acadêmico internacional, com mais de 60 universidades espalhadas por todo o mundo, e incentivo ao desenvolvimento do protagonismo estudantil. Desta forma, estaremos formando profissionais ainda mais aptos aos desafios do mundo do trabalho, que se torna cada vez mais competitivo. Obrigado e até o próximo programa. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ver esse e outros programas feitos por nós pelo site que aparece aqui na sua telinha. Ou, se preferir, baixe o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Nele são 24 horas de programação no ar, com debates, curiosidades, programas de ciências e muito mais. Está disponível para iOS e Android. Eu te vejo por lá. Até mais!